Polícia, peguem na porcaria, saiam daqui rápido. As cordas sempre rebentam pelo belo mais fraco. E eu não vou sair daqui a perder. Ninguém entra na minha área, me desafia e sai ileso! Nós temos conta para acertar, parceiro. Foi tudo um acerto de contas, por isso agora está tudo igual. Como eu disse, eu vim em paz. Sem guerras. Ninguém invade o lado de ninguém. Tiago! É o Zé Carlos, meu! Ele teve uma overdose! Está dele é grave! Tiago! Tiago! Tu precisas de Deus. Esta decisão mudou a minha vida para sempre. Ou pelo menos, enquanto permaneci nesta decisão. Tiago, já tenho o teu pagamento. A outra metade eles entregam no fim, certo? Sim, como nós combinamos. Sabe muito bem que é um trabalho assim, não é, André? Eu só vou fazer isso dessa vez porque já é o 3º ano que eu faço essa festa e ela é muito grande. Eu sei, mas já estás preparado? Eu nasci preparado. Então, vamos para o show? Bora. Tiago, já vais entrar. Bora! Depois da sua digressão pela Europa, ele está de volta a Portugal. Agora no palco principal, DJ TJ. Essa foi a minha segunda paragem. Uma vez me disseram que a vida é feita de escolhas. Para ter escolhas, precisamos ter oportunidades. E eu não sou uma pessoa que rejeita oportunidades. Lembram que eu tinha dito que eu tinha um talento nato para a música? Pois é, um dia me apareceu uma oportunidade de trabalhar com André Melo, um renomado produtor musical que depois virou o meu agente. E de degrau em degrau, construímos uma carreira sólida e eu me tornei o DJ mais conhecido em Portugal. Tem que compreender, ele fez uma viagem muito cansativa pela Europa. Ele não vai fazer entrevistas, não vai receber fãs. Muito obrigado, desculpem, obrigado pela vossa compreensão. Olha, a tua namorada está lá fora. Queres vê-la? Qual delas? A Ana está bem. Ah, tá sim, não se preocupe. E tu sempre vais para casa amanhã? Tem que ser, né, irmão? Olha, é a Bianca que tá lá fora. Se a Bianca for de cabelos ruivos e de caracóis, então é ela que está lá fora. Uhul! Manda a moça entrar. Olha, não te esqueças disso, porque eu não vou andar outra vez à procura de uma aliança igual a essa às 3 da manhã. O problema é que, para conseguir todo esse sucesso, algumas coisas acabaram por ficar em segundo plano. Mas são escolhas, certo?
Depois da conversão, eu abandonei o mundo do tráfico. Entrei para uma formação profissional, para técnico de contabilidade e, com isso, consegui um estágio em um banco. Quando as coisas se estabilizaram, eu comecei logo a namorar a Ana. Nos casamos e a oportunidade de trabalhar com a André apareceu. Aí, a minha vida voltou a mudar. Pensei que havia chegado no meu destino final e que esta era a minha última paragem. Olá, gatinha. Alô, Teju? Tudo bem? Oui. Já tenho tantas saudades. Quando voltas a Paris? É verdade, faz um tempo mesmo. Mas eu devo estar aí de volta dentro de 2 meses para os concertos. Mas é claro, se você tiver um tempinho antes, eu vou aí ter. Ah, eu esqueci de falar que tivemos um filho. Campeão! Como é que vai, campeão? Tá tudo bem? Sim. Que saudades que eu tinha de você. Também tinha muita saudade. Ai, que bom. O que você me conta de bom? Tem um jogo novo. Não, acredito. Sério? Vai buscar pra mim ver? Vai, corre. Leo, anda, rápido. Ainda não terminaste o pequeno almoço. Então, amor, bom dia. Tá tudo bem? Sim, está tudo bem. Você aceita se casar comigo? Sim. Sério? Sim. Olha, tava aqui pensando, o que você acha da gente jantar essa noite? Vamos conversar um pouco? Leo, anda comer. Esta noite não vai dar. Já tenho umas coisas combinadas. Mas foi você mesmo que disse que era para nós conversarmos? Sim, eu disse. Mas, sinceramente, nós só não temos nada para conversar. Ana, eu já te pedi desculpas. Eu já te expliquei, não foi nada daquilo que você estava pensando. Estou exausta. Estou cansada desta situação toda. Ana, eu juro que eu não te traí. Foi só Pai, vamos jogar? Oi, filho. Já tens o jogo? Sim. Uau! Uau, como é que joga? Já jogasse? Já. E como joga? Leo, vamos tomar banho? Vamos deixar o pai descansar um bocadinho? Vai, filho. Ô, Ana. Sim, André. Olá, Tiago, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho excelentes notícias. Amanhã eu passo aí para falarmos. Meu amigo, horas de acordar. Anda lá, a vida é curta demais para estás a dormir. Meu. Que horas são, André? Olha, são horas de muito boas notícias. Fogo, André. Não dava para vir mais tarde, meu. Passei 2 meses a trabalhar feito um maluco, cara. E você vem uma hora dessa na minha casa? Anda lá. Olha, tu já estás a dormir há mais de 18 horas. Tu pareces uma bela adormecida. Espero que seja a melhor notícia de todos os tempos. Olha, o que é que tu me dizes de festival asiático? Hã? Quê? Brutal, André! Espetacular, meu! Nós ontem recebemos lá na agência a confirmação do festival asiático. Isso mesmo é uma notícia de todos os tempos, cara! Sim, senhora, mano! Tu mereces, parabéns. Olha, já agora tens que assinar uma procuração em meu nome. Uma procuração? Para que procuração?
Uma procuração, porque eu vou ter que viajar para o Japão por causa da parte burocrática e assim fica muito mais fácil. Beleza, tá bem. Olha, mas não te esqueças, depois passa lá. Tá bem, beleza. Olha, e já agora, habitua-te a comer sushi, porque vais andar um mês a comer peixe cru. Bora, pá. Boa tarde, Sr. TJ. Como foi a degradação pela Europa? Olá, Camila. Foi tudo bem. Foi sensacional. Não vi a hora de voltar. Tenho aqui os documentos que o André deixou para o senhor. Obrigado. Mas ele não disse que queríamos enviar para a sua casa. Escusava de se deslocar até aqui. Ah, isso não tem problema. Eu gosto de ficar, não há problema nenhum. Afinal, também já te vejo, não é? Tá ok. Eu acho que é tudo. Afinal, Camila, que vestida, hein? Oi, filhão. Oi, pai. Tudo bem? Sim, ajudas-me a montar? Claro que eu ajudo. Já montaste quase tudo. Pois. Deixa eu ver. Ah, oi, desculpa. Eu me atrasei, tive que passar lá na agência. Assinar uns papéis. O almoço está no frigorífico. Queres que aqueça? Não, eu comi por lá mesmo, não se preocupe. E este fim de semana? Vais conseguir ir à igreja? Não vou conseguir. Eu tenho uns compromissos de agenda, vou ter que viajar. Acho que precisas te lembrar das promessas que fizeste. Muitos parabéns pela tua decisão. Estou muito feliz mesmo. Nunca senti algo assim na minha vida antes. Bem, parece que colocaste a peça que te faltava. Sim, exatamente. Me sinto mesmo como um puzzle completo. Então, o que foi? É que, tipo, a minha vida é um pouco complicada, sabe? E pessoas dependem daquilo que eu faço. Eu não posso largar minha vida assim, de um dia para o outro, tá ligado? Mas tu é que decides. E acredita, depois de te sentires completo, é impossível voltar-te a sentir incompleto. É verdade. Você tem razão. Claro que no começo vai ser difícil, mas eu vou tentar. Eu vou me esforçar. E eu te prometo mesmo que eu vou fazer de tudo para largar essa vida e abandonar essas coisas erradas que eu faço. Papá. Oi, filho. Falta uma peça. É. Pois falta. Paulinho? Então, mano, há quanto tempo? Muito bonita aqui a casa. Muito bonita mesmo. Nunca tinha vindo aqui, não é? A gente mudou pra cá há pouco tempo. Ah, senta, cara. Obrigado. Caí em pé. Desculpa lá. Faz mal. E a viagem pela Europa, como é que correu? Foi top. Muito trabalho, mas correu tudo bem. Ah, que bom. Olha, sabes, estou aqui porque precisava que me emprestasse algum dinheiro. Paulinho, lá vem você com essa história de dinheiro de novo, mano. É pouco e eu devolvo-te. Devolve. Da mesma forma que devolveu das outras vezes. Ô, Paulinho, a cena aqui não é dinheiro, mano? Eu tenho dinheiro. O problema é você. Onde você anda metido? Nem todos têm a oportunidade de ter uma vida boa como a tua. Não vem com essa conversa, mano. Quando eu decidi parar com essa vida do tráfico, eu te disse pra parar também. Você que não quis parar. Com aquilo que aconteceu com o Zé Carlos? Não. Eu não podia deixá-lo. E mesmo assim, foi o que foi. Zé Carlos. Ele é que decidiu tirar a própria vida dele, irmão. Ficou sozinho, sentiu-se abandonado. Paulinho, onde estão os nossos amigos? Onde eles foram parar?
Vocês deveriam ter saído dessa vida antes, mano. Eu não consegui enfrentar o Tom como tu conseguiste. Igreja? Sim, eu me converti. Sabes que isso é a primeira desculpa dos traidores, quando querem fugir. Eu sei, mas esse não é o meu caso. Eu quero mesmo sair dessa vida. Certo, mas vais ter que provar. Eu provo. Eu faço o que tiver que ser feito. A vida de problemas acabou. Às 21 quero-te em casa. Não podes estar em pontos de venda. E se te virem, a regra vai ser chegar atirando. Mas eu tenho igreja e às vezes é à noite. É problema teu. Às 9 em casa. A tua vida na noite acabou. Foi uma época difícil. Mas estou aqui agora. Sobrevivi. Sim, por muito pouco. Eu falei que a hora de recolher era às 9. Já são 11. Olha, é verdade. Lembra daquele trabalho que eu arranjei no banco? Naquela época eu te disse pra parar com isso, mano. Eu disse que ia arranjar um trabalho pra você também. Trabalhar 8 horas por dia por um ordenado mínimo. Só foi no começo? Depois as coisas foram melhorando, meu. Melhoraram tanto que quiseste arriscar-te na vida de DJ. E a cena lá no banco foi só para impressionar a Ana, para dar aquela ideia de moço mudado, que está tudo bem. Ô, Paulinho, você tem que parar de mexer com essas porcarias que vende. Já viu onde isso levou o Zé Carlos? E o Sandro, cara? Ainda mais se enfiar em dívidas com esses caras aí. Mas o dinheiro não é para dívidas. O dinheiro é para outra coisa. Olha, eu não vou mais alimentar os seus vícios. Não vou. Olha, deixa estar. Eu vou arranjar outra forma de resolver o meu problema. É pena que só te lembres das coisas más que eu fiz e não te lembres das coisas boas que eu fiz quando estive ao teu lado, quando te iniciaste nessa tua carreira como DJ. Mas fica com o teu dinheiro, amigo. Desculpa. Esqueci-me que és um homem correto agora. Precisas destas coisas. Eu mudei de vida, cara. Aliás, Deus mudou minha vida. Me casei com uma mulher incrível, tenho minha casa, meu emprego estável. Cada um contenta-se com o que quer, não é? É porque você acha que isso aí é vida, né? Olha, pode não parecer muito melhor, mas faço o que tenho vontade, a hora que tenho vontade. Olha, tal como nós na altura das discotecas. Lembras quando ias ter com os DJs? Lá para as pick-ups? Era bons tempos. Verdade. Eu gostava mesmo. Eu era bem focado na batida da música. Olha, por acaso um dos meus amigos DJs, ele está a ser agenciado por um André Barreto, ou caraças. Olha, eu acho que ele está a precisar de alguém para o ajudar, se quiseres. Ah, é? Eu acho que, falando com ele, vocês podem falar um com o outro e ver o que é que dá. Faria isso por mim, mano? Acabou. Acho que vocês podem falar e ver o que é que sai daí. Top, mano. Obrigado. Você é... Ficaste aqui a noite toda a beber? E você? Andou onde essa noite? Onde tu devias estar? Na igreja. Na igreja? Cansado, Ana. Trabalhei o dia todo. A beber? Bebê, você sempre com essa conversa. Bebê não me compreende. Já viu a pressão que é em cima de mim? Já viu a minha vida na música? Depois,
para relaxar, beber um pouquinho, qual que é o problema? Se essa é a desculpa que queres dar a ti próprio, tudo bem. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que já não somos uma família há muito tempo. Família? Você que não é minha mulher há muito tempo. Desculpa? Casamento não é só isso. Casamento é cumplicidade, companheirismo, fidelidade. Sabes, desde que colocaste o teu emprego em primeiro lugar, digo antes, desde que começaste a viver como eles vivem. E como é que eles vivem? Vivem em busca dos próprios prazeres, atrás do dinheiro, completamente bêbados. Eu não sou bêbado. Eu só bebi um bocadinho para relaxar e tô cansado. Qual o problema aí? Sim. O André bem me tem contado como é que te comportas nas viagens. André contado? O que o André te contou? Calhar só me contou uma parte. Tiago, o Léo está a crescer e ele precisa da referência do pai. E tu mais do que ninguém sabes o que é viver sem essa referência. Ou pior ainda, com uma referência errada. Eu não sou meu pai. Okay? Chega! Ok. É só ora a Deus para que Ele abra os olhos do entendimento. Porque, sinceramente, tu estás cego, deslumbrado com o dinheiro. E esqueceste o que é realmente importante. E como está a correr o curso? Muito bem, graças a Deus. Essa semana eu fiz uma entrevista para me estagiar num banco. Uau! Fico contente que tudo esteja a correr bem. Eu quero mudar de vida, sabe? Fiz muita coisa errada e agora quero mesmo ter uma vida correta. Eu acredito em ti. Sabe que é um pouco responsável por isso, né? Já desconfiava. E tenho chance? Nunca saberás. Quanto tempo, hein, Mônica? É, já faz uns 4 meses. Foi antes da tua tour pela Europa. Ligaste-me. Já sei. Tinha saudades minhas? Não. Eu descobri que eu estou grávida. Ah, eu vi. Parabéns. Estás feliz? Ainda bem, porque o filho é teu. Meu. Já sei. Veio atrás de dinheiro. Não tem problema, eu faço um cheque, eu resolvo o seu problema. O que é que te leva a pensar que eu estou a contar-te porque eu quero o teu dinheiro? E o que seria mais? Ah, também já sei. Veio atrás de um pai presente pro teu filho. Mônica, esse cara não sou eu, de certeza. Olha, o meu agente vai te procurar para resolver esse problema. O que você precisar, fala com ele, tá bem? A ideia é calar a minha boca para que os mídias não saibam, é isso? Você teria essa coragem? Afinal, Mônica, você tem certeza que esse filho é meu? Eu só estive contigo. Estás a insinuar o quê? Ah, essa foi boa, Mônica. Mônica, aquele dia você foi tão fácil, agora vem aqui dar uma de difícil, é isso? Primeiro, eu acho que tu não te lembras o que aconteceu naquela noite. Estavas bêbado, não é? Eu vou-te dar uns dias para esfriares a cabeça, voltamos a falar e, independentemente do filho ser teu ou não, todos vão saber. Mídia, principalmente a tua esposa, todos vão saber o que aconteceu. Para ao menos ficar a dúvida se o filho é teu ou não. Tiago, eu já te disse várias vezes que tu andas a perder o norte. Essa mulher é uma interesseira. É daquelas que quer ganhar dinheiro fácil, isso sim. Olha, mas tu és burro e que cais nisso? Tu não vês que isso é mau para os negócios? Tu não vês que as pessoas não gostam de artistas que traem as mulheres? E ninguém precisa saber disso, meu. Então, tu andas desfocado. Olha, é as mulheres, é o álcool. Tu já não fazes músicas novas. E os teus concertos baixaram imenso os rendimentos. Ô André, você já viu quanto eu tô cansado, meu?
Você já viu que é anos e anos na estrada, concertos, eventos. Eu já tô farto. Para você o dinheiro entrar, tá tudo bem. Agora eu aqui, o seu escravo, que se dane, não é? Opa! O teu foco já não é a música. E eu não sou assessor pessoal. Eu sou produtor de música. E eu não ando aqui para limpar as tuas porcarias. E o que você está querendo dizer com isso? Olha, estou a dizer que já estou farto de ser a tua maceca. Pronto! Então é simples, sabe o que você faz? Arranja outro para trabalhar Olha, e me mas deixa em paz, meu. É isso mesmo que eu deveria fazer. Eu descobri que por mais inteligente que somos, quando começamos a dar ouvidos ao que o nosso eu quer, automaticamente nos tornamos burros. Porque vendo a história agora, percebo como era algo tão simples de se resolver. Acho que precisas disto. Obrigado. Tiago, precisamos de conversar. Não dá mais. Que, Ana? Eu estou cansada desta vida. Temos seguido caminhos diferentes. E acho que é melhor cada um seguir o seu caminho. Porque isto não vai dar certo. Não, Ana, que é isso de dois caminhos? Isto assim não vai funcionar. As mesmas atitudes, os mesmos resultados. Tu não tens Deus. Tu não vais mudar. Mudar para você é o quê? Sou eu e a igreja, é isso? Já era um começo, um princípio. Lembras-te como era a tua vida sem Deus antes? Com a vida que levas agora, com as influências que estão à tua volta. Cada vez a ir menos à igreja. Isto não vai dar certo. Tá bem, Ana. Olha, eu vou à igreja. Nós vamos à igreja. Esse fim de semana nós vamos, tá bem? Ana, olha pra mim. Me dá mais uma chance. Me perdoa. Eu vou mudar. Olha, pelo Léo. Ok, Tiago. Então vamos à igreja. Chegou a caixa de correio. Deixe a sua mensagem após o sinal. André, quero que você vá atrás daquela mulher e paga ela para ela sair do meu pé, beleza? Queres que ele pague? Para acalar? Ou paga você ou manda lá alguém dar um sumiço nela. Mano, tu estás louco. Tu estás louco. Na verdade, eu quero é organizar minha vida, mano. Tá bem com a Ana, fazer minha música como deve ser e voltar tudo como era antes, isso sim. E tu achas que para resolveres os problemas é colocares debaixo do tapete? Ela agora não precisa de dinheiro.
Mas quando ela precisar, ela vai voltar. Olha, diz-me uma coisa, tu já pensaste realmente se ele é teu filho? Olha, diga-me lá como anda aquela cena da Ásia. Os contratos? Os contratos, meu. Quando é que você vai viajar pra lá? Vou em breve eu vou tratar disso. Beleza. Vai atrás do advogado, tá bem? Fala com ele, trata de ir atrás dessa mulher e o que ela quer é dinheiro. Dá o dinheiro, ela cala a boca, some e tá tudo resolvido. Tiago, e tu achas que eu vou andar a limpar a tua porcaria quando as coisas dão para o torto? Se tu queres dar cabo da tua carreira, da tua vida, olha, faz isso sozinho, porque eu estou fora. Eu não me afastei de repente da igreja. Foi um dia de cada vez. É só uma reunião porque estou muito cansado. Não precisa ser todo fim de semana. Deus me entende. E quando dei por mim, fazia 1 ano que eu não pisava ali. E já tinha esquecido como era boa a sensação de se sentir em casa novamente. E aí, campeão, e esse jogo aí? Jogo bem fixe. Fixe? Então, gostaste da reunião? Foi fixe. Já fazia tempo. E é bom se sentir em casa. Mamãe, tem alguém ali. Precisa de alguma coisa? Mônica? Conheces? Claro que não. Na verdade, ela é uma fã maluca. Eu estou grávida do seu marido e ele hoje enviou alguém à minha casa para comprar o meu silêncio. Não, você não vai acreditar numa coisa dessa. Você sabe que é mentira, não é? É mentira? Está aqui um cheque assinado por ele. Pode confirmar? Ana, eu posso explicar. Não venhas atrás de mim. Eu vou deitar o Léo. O que foi? Não gostou? Sim, eu gostei. Só que há uma coisa que eu preciso de te contar. O que foi? Parece pouco preocupada. Já que vamos dar este passo tão importante, há algo que eu quero que tu saibas. E se mudares de ideias, eu percebo perfeitamente. Mas assim você me deixou mesmo preocupado. O que aconteceu? Eu, na adolescência, tive um problema nos ovários. Os médicos falaram que eu não posso engravidar. Sinto muito. Por isso, se tu decidires não casar, eu percebo perfeitamente. Não fala isso. Eu sou apaixonado por você. Eu escolho Deus acima de tudo. Também escolho você. Também já vi muitos milagres. Tenho certeza que Deus não vai nos desamparar. Tiago, eu vou deixar-te falar o que tens para falar. Ana, olha, essa menina é maluca. Ela me persegue há muito tempo. E esse cheque é falsificado, isso não existe. Você precisa de acreditar em mim. Eu estou aqui disponível para te ouvir. E é isso que tens para me dizer. Claro que é, o que eu estou a falar é verdade. Por isso é que eu estou pedindo para você me acreditar. Se isso é a tua verdade, tudo bem. Mas não me vais arrastar contigo. Ser sincero. Tu achas que eu mereço isto? Achas que isto é justo? Não, ouve, olha. Não, Tiago. Tu é que me vais ouvir.
Quando nos casámos, nós decidimos dentro de Deus. Nos íamos amar, mas acima de tudo nos íamos respeitar. Mesmo com o teu passado, eu escolhi-te e voltava a escolher todos os dias. Mas o que é que tu tens feito? Tudo é prioridade na tua vida. E eu venho sempre em segundo lugar. Me perdoa. Não é Ana. justo. Me perdoa. Eu vou mudar. Eu quero mudar. Queres mudar? Ou agora que foste descoberto? Tu tens de decidir a que Deus queres servir. Não podes servir a dois senhores. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Mãe, onde vamos? Vamos ficar um tempo fora. E o pai não vem? Não. Ele precisa ficar. Vamos? Filho! Amor! Filho! Amor! Tem alguém aí? Ana! Filho! Ana! Filho! Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não pode ser, não pode ser uma coisa dessa. Meu Deus. Atende o telefone, Ana. Atende o telefone, Ana. Atende esse telefone, Ana. Não desliga. Atende. Droga. Oi? Meu pai? Morto? Tá. Eu posso sim fazer o reconhecimento do corpo. O que aconteceu? Meu pai foi encontrado morto no sofá de casa. Mas sabe o que aconteceu?
Suspeitam que ele talvez tenha entrado em um coma alcoólico. Sinto muito. Que coisa. A pessoa se isola de tudo por causa de um vício e morre sozinho. Imagina que triste se morrer ali sozinho, tendo como única companhia uma garrafa de bebida. Chegou a caixa de correio. Tiago, Dona Neuza? o que fazes por aqui? Há tanto tempo que não te via. Olha, e a minha sobrinha, como é que ela está? Tá tudo bem. Dona Neuza, eu vim visitar o Paulinho. O Paulinho? Mas ele já não mora aqui há algum tempo? Pois é, eu reparei nisso. A senhora sabe onde ele está agora? Está no hospital. Hospital? O que aconteceu com ele? Coitado, tentado a lutar contra a sida. E agora, para piorar a situação, apanhou uma pneumonia. Já lá está há alguns dias. Não é possível. Nós estivemos juntos há poucos dias e ele não me disse nada. Sabes, o tratamento é muito caro. Ele deixou de poder trabalhar, deixou de pagar as contas. Já faz algum tempo que ele está a morar na casa de outras pessoas, de favores, porque não consegue pagar as contas, não consegue trabalhar. Ele até me disse que ia pedir dinheiro a um amigo para ajudar a pagar os tratamentos, porque são muito caros. Mas acho que ele não conseguiu. Um amigo? Dona Neuza, sabe qual é o hospital que ele está? Ô, Paulinho, por que você não me avisou isso antes, meu? Eu tentei, mas depois acabei por ficar sozinho e tu agora vives uma outra vida. É verdade. Eu acho que eu me distanciei de quem eu era, sabe? Não, estás a voltar a ser quem tu eras. Sempre foste ambicioso, sempre a querer mais do que podias ter e sempre a querer desafios, e com a morte da tua mãe já ninguém te segurou. É verdade. Aliás, a tua melhor época foi quando andavas lá na igreja. É verdade. Mas olha, Paulinho, vai ficar tudo bem. Com esses tratamentos avançados de hoje em dia, a pessoa vive muito bem aí com essa doença, não se preocupa não. Tudo isso custa muito dinheiro. Mas o dinheiro não é o problema, eu vou pagar esse tratamento. E olha, não esquece ainda que você me deve aquele salto de paraquedas, lembra? Paraquedas. Se eu conseguir ficar a respirar bem, já é muito bom. Fala sério, irmão. Vai correr tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nós vamos sair dessa juntos. E olha, mas vamos sair da maneira certa. Olha, se prepara. Vai se borrar toda a 4.000 metros de altitude. Eu reconheço que me tornei alguém muito pior do que eu era. Boa noite, posso ajudar? Sim, boa noite. Eu quero pagar todas as despesas do quarto 109, por favor. Claro, um minuto. Ok, obrigado. Porque antes, foi na inocência de buscar algo que eu não sabia bem o que era. Eu entrei no autocarro sem destino. Será em dinheiro ou cartão? Pode ser em dinheiro. Não, em cartão. Por favor, em cartão. Sim. Aqui tem. Obrigado. Aqui está. Diz saldo insuficiente. Desculpa, como?
Insuficiente? Deve estar havendo algum erro aí. Me dá o cartão. Eu já volto. Nessa segunda vez, eu já sabia o caminho. Eu fiz consciente. Eu me deixei iludir pelos prazeres deste mundo e ambição de outras coisas. Camila? TJ, não sabia que ia passar por aqui. O André tá onde? Eu tentei falar com ele, ele não me atende o telefone. O André tá no Japão. Ah, pois é. Olha, tem o número dele de lá? Eu precisava de falar com ele. Sabe quando ele volta? Voltar? Ele mudou-se para lá. Ele deixou a agência e foi ver para lá. Não sabia? Não, como assim? Você não sabia? Não, ele foi pra lá e é tratar dos contratos da minha tour na Ásia, é isso? Tour? Que tour? Minha tour, lembra aquele dia que eu tive aqui, que nós assinamos aqueles papéis? Foi para que ele pudesse viajar e tratar disso pra mim. Não. Aqueles papéis eram para encerrar o contrato. E uma procuração no nome dele, em que ele me disse foi o acordo que fizeram. Olha, já agora tens que assinar uma procuração em meu nome. Você está bem? A culpa por tudo foi minha. Completamente minha. Eu vou matar o André. É por isso que eu te digo que esse mundo que tu vives é tramado, boy. Não te metas nesses esquemas que só te destróis. É Jesus a solução para a salvação, mano. Abre os olhos, não brinques aos cowboys. Não, mantenha os olhos abertos. Não brinques aos cowboys. Yeah. Não brinques aos cowboys. Mantenha os olhos abertos. Não brinques aos cowboys. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que acham esse caminho. Não brinques aos cowboys, essa é a nossa mensagem de paz. Só Jesus é a salvação. Mas estamos a falar de viajar por todo o mundo, sucesso, fama e, acima de tudo, muito dinheiro. Quando eu consegui atingir todos os meus objetivos, do nada, começou a cair tudo por terra. Eu comecei a perder tudo. E tens falado com a Ana? Ana? Nada, meu. Aquele dinheiro saiu mais caro do que tudo que ele pode pagar hoje. Eu já tinha perdido muitas pessoas. Não queria perder mais ninguém. Mas o que é certo é que, neste momento, nenhum agente quer trabalhar consigo. Sinto muito, mas nós não vamos renovar o contrato consigo. Nesse momento, tudo que eu tenho já foi penhorado. Porque Deus deixou isso acontecer comigo.